Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos em Gênesis, no capítulo 28, os versículos 10 a 17. Assim está escrito: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Esse é o texto que vamos meditar na oportunidade, ressaltando o versículo 15, que diz assim: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Dito isto, vamos falar sobre o efeito da presença de Deus. Nós encontramos nesse texto que acabamos de ler uma viagem que não estava no cronograma de Jacó. Porém, Deus é quem governa todas as coisas. E nós entendemos, pela soberania de Deus, que nada acontece sem a permissão de Deus. Embora que isto fosse desconhecido para Jacó e também até para Isaque, o seu pai, porém, isso estava totalmente no controle de Deus. Deus estava se movimentando nesta situação. Nós encontramos que quando Isaque pediu a Esaú que fizesse-lhe um guisado, e Esaú saiu ao campo para pegar uma caça, trazê-la e prepará-la e dar o guisado ao pai, Rebeca, que ouviu isto e que tinha um amor especial por Jacó, portanto, ouviu o pedido do pai e conversou com Jacó, fez com que ele lhe fosse obediente, fez todo o negócio, preparou o guisado, colocou roupas em Jacó para que ele se parecesse com Esaú e o levou a Isaque e ofereceu a Isaque o guisado. Isaque o abençoou. Chegando Esaú do campo e apresentando-se ao pai, ele disse: Meu filho, eu não tenho mais a bênção, eu já dei a tua bênção, mas não fui eu. Pois é, aquilo ali trouxe uma dificuldade, um contratempo no meio da família, porque Isaque tinha mais afinidade com Esaú e Rebeca mais afinidade com Jacó. E os dois irmãos, então,
nesta situação ficou ruim. Eles não puderam mais habitar junto, porque suscitou no coração uma angústia, um desejo de vingar-se, e por conta disso, Jacó teve que deixar a casa do pai. E Isaque orou por ele, o despediu e disse que ele fosse para Harã. Eles estavam habitando em Berseba. Disse que ele fosse para Harã, que lá tinha o seu tio, que morava lá, e era por onde ele realmente deveria ir, para a casa de Betuel. Ele foi, não teve outra alternativa, ele precisou ir. Mas no caminho, a partir do momento em que saiu de casa, certamente não sabemos o que se passava na mente de Jacó, mas ele sai de casa em direção a Harã e observamos que ele partiu e foi. Chegou a um determinado lugar, a noite começou a descer e ele não tinha mais como caminhar naquela escuridão. Então o que ele fez? Ele pegou uma das pedras daquele lugar, pôs por sua cabeceira e passou ali a noite. Uma noite a céu aberto, no campo, no descampado. E diz-nos a palavra de Deus, conforme li, que naquela noite ele teve um sonho, onde uma escada era posta nos céus, cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre aquela escada. E aquilo então, ele observando que por cima daquela escada, no trono de Deus, nós observamos que ele viu que o Senhor Deus estava por ali. Os anjos de Deus subiam, o Senhor estava em cima dela e disse a ele. Lá de cima, o Senhor falou com Jacó, que estava aqui deitado. Eis que o Senhor estava em cima, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. A promessa de Deus feita a Abraão e a Isaque, sendo confirmada na vida de Jacó. Jacó tinha na sua vida esta promessa de Deus, mas precisou passar por um determinado caminho até que chegasse ao centro da vontade do Senhor. Era Deus trabalhando e preparando a sua vida para este futuro que estava reservado. E dizia, a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Ou seja, em todas as direções, eles possuiriam a terra. E o Senhor fez-lhe uma promessa dizendo, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Observe que o Senhor disse que ele ia, mas que voltaria a esta terra, porque Deus tinha negócios com ele. Disse, não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Este foi o sonho que Jacó teve, uma visão, um sonho, um sonho. Estava dormindo. Então, o versículo 16 diz, acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. A admiração, o encanto de Jacó pela presença de Deus num lugar improvável. Mas Deus se apresenta nestes lugares. Não tem nenhum lugar em que Deus não tenha como se apresentar. Ali estava Jacó, a quem Deus tinha uma promessa. E se ninguém tinha ali para conversar com Jacó,
Deus se mostrou a ele neste sonho e confirmou-lhe as promessas. E disse: este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Bem, de acordo com esse texto, nós nos propomos a falar sobre o efeito da presença de Deus. Esta presença de Deus, que era marcante na vida de Adão, porque diz a palavra que todas as tardes, pela viração do dia, Deus apresentava-se para falar com Adão. E isto era tudo na vida daquele casal. Então, nós observamos que a alegria de ouvir a voz de Deus e de ter a sua presença no Jardim do Éden era algo que enriquecia a vida de Adão e de Eva. Diz aqui em Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 8, e diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Então, nós observamos que este momento era para eles um momento sublime, de alegria, de graça, de comunhão. E diz-nos que, nesta oportunidade, nós encontramos que eles, então, por estarem em desacordo com o que Deus tinha estabelecido, eles, então, ao ouvir a voz de Deus, ao invés de ela, neste momento, lhes trazer alento, alegria, gratidão, comunhão, crescimento, lhe trouxe medo. E eles, então, se esconderam no meio das folhagens lá do jardim. E quando o Senhor insiste em chamá-lo, ele não podendo ocultar-se, o Senhor disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. O Senhor disse: quem te mostrou que estavas nu? Ele disse: a mulher que tu me deste. O Senhor perguntou à mulher, disse: a serpente me enganou. E o certo é que eles foram julgados e foram expulsos do jardim do Éden, perderam aquele contato, aquela comunhão, aquela presença de Deus, uma perda irreparável na vida de Adão. Um prejuízo enorme, tanto para ele quanto para a sua descendência, da qual nós fazemos parte. Veja, uma atitude de desobediência. A presença de Deus era tudo, satisfazia em tudo. Mas a partir do momento em que transgrediram a vontade do Senhor, não puderam mais ficar na presença de Deus. Porque Deus é santo, e uma vez o homem tendo pecado, a desobediência, a incredulidade, o afasta da presença de Deus. E o homem não pode manter-se na presença de Deus. Tanto é que para nós irmos morar a eternidade com Deus, nós não podemos ir com este corpo porque ele não é próprio para viver a eternidade, porque este é o corpo do pecado. Por isso há necessidade de que passemos pela transformação e recebamos um corpo imortal, incorruptível, glorioso, semelhante ao de Jesus, que estará habilitado para desfrutar e viver com Deus a eternidade. Então, só assim nós retornaremos à presença de Deus para viver com Ele a eternidade. Mas enquanto estamos aqui, há momentos, há oportunidades em que Deus apresenta-se aos homens e mulheres, e jovens, e crianças, adolescentes, idosos, a todos. Deus se faz presente no meio do povo. Então nós começamos a observar o efeito da presença de Deus. Quão benéfico e salutar é esta presença. Ela nos encoraja, ela nos levanta, ela nos anima. O próprio Davi,
deixou escrito no Salmo 23, dizendo o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então nós observamos a convicção da presença de Deus livra do caminho da morte. Ou seja, ainda que andasse no vale da sombra da morte, a presença de Deus é suficiente para livrá-lo daquela situação difícil e comprometedora. Muitas das vezes, sem volta. Mas a presença de Deus, o efeito da presença de Deus, traz para as pessoas o que elas precisam, que é o livramento. Então, nós observamos aí, em primeiro lugar, depois faremos referência a Jacó. Em primeiro lugar, nós observamos aí, então, em Davi, lá no Salmo 23, ele dizendo que o Senhor está comigo. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, nós observamos aí o valor da presença de Deus. Como foi que Davi, então, desfrutou desta presença maravilhosa do Senhor. E em dados momentos, ele disse o seguinte: torna a dar-me alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo, que é a presença manifesta de Deus. Então foi isto o que ele pediu ao Senhor, dizendo: não me lances fora da tua presença. Então ele sabia que a presença de Deus é um valor incalculável. O efeito da presença de Deus na vida do ser humano é algo inexplicável, porém desejável. Todos nós desejamos ter assegurado conosco a presença de Deus. E esta presença gloriosa e poderosa é que vai nos dar ânimo, força, graça, coragem, direção, entendimento para seguirmos na presença do Senhor e procurarmos agradar-lhe em tudo. Então nós encontramos aqui em Davi aquele homem que serviu ao Senhor, que disse que mesmo que andasse no vale da sombra da morte, não tinha temor algum. Mas por ocasião de uma transgressão que ele cometeu, ele, na sua confissão diante de Deus, ele disse: não me lances fora da tua presença. Certamente analisando como foi difícil e prejudicial quando Adão foi lançado para fora da presença de Deus. Então nós observamos como as coisas acontecem. Às vezes, a pessoa está na presença de Deus, mas não valoriza este feito maravilhoso, Deus se deixando estar presente diante de nós, e isto nos enriquece, nos fortalece, nos amadurece, nos capacita para ouvir, entender e fazer a vontade do Senhor. E quando se perde esta presença, não adianta chorar. Não teve o cuidado de preservar uma comunhão firme e segura com Deus para que a sua presença não se afastasse da vida. Mas foi o que aconteceu. Então vemos em Adão, ele desfrutou a presença de Deus por um tempo, na desobediência ele perdeu e certamente isto marcou o seu coração até o seu último dia aqui na terra. Vimos também sobre Davi, falando sobre o vale da sombra da morte, que o Senhor estava com ele e que na sua confissão ele não queria ser lançado fora da presença do Senhor. Voltemos agora, em terceiro lugar, a Jacó, por onde nós tínhamos começado.
mas adiantamos dois efeitos aí da presença de Deus. A presença de Deus era momento de comunhão, de alegria, de satisfação para Adão. Já para Davi, a presença de Deus, o efeito dela era de livramento. O Senhor proporcionava livramentos para Davi. Aqui para Jacó, ele diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra. Quer dizer, Deus prometeu estar com ele, a sua presença, e guardá-lo naquele caminho que ele estava. Um caminho, de certa forma, perigoso. Mas com a presença de Deus, não há perigo que subsista diante da presença do Senhor. Então, o que a presença de Deus estava garantindo aqui para Jacó? A presença de Deus, o efeito dela para Jacó era que Deus estava consolando a ele naquele caminho e dizendo que ele estava indo para Harã, mas chegaria o momento em que ele voltaria de Harã para aquela terra, Berseba. O Senhor disse: farei tornar a esta terra, a terra de Berseba, onde ele estava. Então, nós encontramos isto aqui mesmo em Gênesis, no capítulo 32, no capítulo... Deixa eu me ver. 31, e o versículo de número 5. Está escrito assim: olha, depois de passado um tempo, ele trabalhou ali por Rebeca, recebeu Leia, 7 anos. Depois, mais 7 anos para receber a Leia. Raquel. Depois, mais 7 anos para receber a Raquel. E mais 6 anos, que era o seu salário. Então, perfazendo um período de 20 anos ali. E aqui nós encontramos que diz assim: e disse-lhes: vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente. Quer dizer, o Betuel já estava mudando o seu procedimento com Jacó. Isso tudo estava no controle de Deus, porque era o tempo de voltar. Então ele diz: o Deus de meu pai esteve comigo. A presença de Deus, mais uma vez, manifestando-se com Jacó. E disse a ele o seguinte, que era o tempo de ele voltar para o lugar de onde ele tinha saído, ou seja, para lá, para Berseba. E nós encontramos que a presença de Deus foi suficiente para despertar e encorajar Jacó a fazer então esta viagem de volta para o lugar onde ele estava, Berseba, para aquele lugar onde ele deveria retornar. Bem, então o efeito da presença de Deus na vida de Jacó foi de trazer a ele consolo no caminho da vida, tanto na ida quanto na volta. O Senhor o levou e o Senhor o trouxe. E quando o trouxe, a ira de Esaú já tinha se aplacado, eles abraçaram-se, reconciliaram-se e o nome do Senhor foi glorificado nesta reconciliação destes dois irmãos, Jacó e Esaú. Então, em quarto lugar, nós encontramos em Êxodo 33 e o versículo 14, agora Moisés falando com o Senhor.
Moisés disse a Deus, eis que tu, 33, versículo 12, e Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus prometeu a Moisés, dizendo, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. O efeito aqui era o descanso. E Moisés respondeu e disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Veja a decisão de Moisés, o valor que ele atribuía à presença de Deus. Para seguir adiante, a presença de Deus estando com eles, eles iam tranquilamente confiantes. Mas se a presença de Deus não fosse com eles, eles prefeririam ficar onde estavam e não se arriscar a ir sem a presença de Deus. Então, neste quarto ponto, nós encontramos o efeito da presença de Deus em trazer descanso para Moisés e para os filhos de Israel. Em Deuteronômio, no capítulo 20 e o versículo 1, está escrito assim. Capítulo 20, versículo 1. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. A presença de Deus, quando este povo fosse enfrentar as guerras, pelejas e batalhas, o Senhor estava pronto ali para encorajá-los nas batalhas. Então, o efeito da presença de Deus, quando o povo estivesse em guerra, ele iria trazer para eles encorajamento nesta batalha, que eles não se intimidassem, não se amedrontassem com a quantidade, o número do exército que viria contra eles, nem as estratégias que eles haveriam de usar, porque a presença de Deus seria suficiente para encorajá-los naquelas batalhas, para que eles obtivessem da parte de Deus a vitória sobre os seus inimigos. Então nós já observamos aqui que este é o quinto efeito da presença de Deus. Já vimos o efeito da presença de Deus na vida de Adão, na vida de Davi, na vida de Jacó, com Moisés e agora na guerra. O sexto efeito da presença de Deus nós vamos encontrar em Isaías 43 e o versículo 2. Está escrito assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor aqui dizendo que não importava qual seria o momento, o sofrimento, a prova, a tribulação que eles tivessem que atravessar, estava garantida para eles a presença de Deus. E disse, quando passar pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não vão te submergir. E quando pelo fogo, não vai te queimar. E Deus provou isso.
passaram pelas águas e rios. Moisés, o povo de Israel, Josué e o povo de Israel passaram pelo fogo. Os 3 jovens hebreus não se queimaram. A presença de Deus foi suficiente na vida deles para fazer o quê? Para confortá-lo nas provas. O conforto que a presença de Deus traz nos momentos de provações, eles são necessários para que não haja o desânimo, a fraqueza e que venham então deixar-se levar por algum sentimento como que de vítimas. Não. A presença de Deus traz o conforto necessário naquele momento mais difícil, que são as provações que vêm pela vida. Então nós encontramos aqui este 6º efeito da presença de Deus. Vamos ao Novo Testamento, agora com respeito a Jesus. Mateus capítulo 18 e o versículo 20, lembrando que Jesus é Deus, portanto, continua a presença de Deus. Mateus capítulo 18 e o versículo 20, está escrito assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus garantiu a sua presença quando houver 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome. Então, a presença de Jesus, Deus, o Filho, é uma garantia de resposta ao pedido de oração. No versículo anterior ele disse: se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então Jesus afirma dizendo: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então nós observamos aqui a resposta a um pedido que estiver em concordância com 2 ou 3 e com a vontade de Deus. Este pedido terá resposta. E a presença de Jesus é quem vai pedir ao Pai esta resposta. E o 8º efeito da presença de Deus, nós encontramos quando Jesus morreu e ressuscitou, e ao ressuscitar, ele apresentou-se aos discípulos, e o evangelista Mateus deixou registrado no capítulo 28, o versículo 20, que diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vemos aqui também, em 8º lugar, a presença de Deus em nós. Isto significa a permanência de Deus conosco até o fim dos séculos. Portanto, nos dias em que nós estamos atravessando, esta presença é real, é verdadeira, é permanente na nossa vida. Temos desfrutado da presença do Senhor Jesus por todos os dias que Ele nos tem dado para vivermos aqui por esta terra. Então nós observamos, à luz do texto, quando Deus disse que estaria com Jacó no caminho por onde ele ia andar e que ele retornaria no tempo próprio. Então, com base naquele versículo, Gênesis 28 e o versículo 15, que eu vou reler mais uma vez, que está escrito assim: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores,
e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Então vimos estes exemplos dos efeitos da presença de Deus na vida de cada um deles. Isto é suficiente para motivar, encorajar e despertar o nosso coração para servirmos a Deus com alegria, com gratidão, convictos da sua presença em nossa vida, nas várias oportunidades, seja para nos trazer satisfação, seja para nos livrar do vale da sombra da morte, seja para nos consolar durante a nossa caminhada aqui na terra, seja para trazer descanso, que muitas das vezes precisamos, e a presença de Deus é para esse descanso, seja para nos encorajar quando estivermos enfrentando as batalhas, seja para confortar diante das provas, para garantir a resposta ao pedido que fazemos a Deus e também para permanecer conosco até o fim. Então nós observamos estes efeitos que eles podem ser também reais na nossa vida. Então, vimos aqui 8 efeitos da presença de Deus. O primeiro foi na vida de Adão, a satisfação permanente de Deus na vida. O segundo, falamos sobre Davi, quando atravessar pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque o Senhor estaria com ele. Presença de Deus para livramento. O terceiro, vimos aqui Jacó. O Senhor seria com ele para consolá-lo no caminho da vida, levar e trazer. O quarto, vimos com relação a Moisés, quando Deus mandou que ele levasse o povo, ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Deus disse: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Quinto, nós encontramos em Deuteronômio, quando o povo estivesse em guerra, o Senhor traria para eles encorajamento para as batalhas que deveriam enfrentar. Sexto lugar, quando diante das provas, seja pelos rios, seja pelo fogo, seja pelas águas, o Senhor disse: estarei contigo. Então, o Senhor Deus garantindo o conforto diante das provações. Sétima, quando o Senhor Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou ali. A presença de Jesus, a presença de Deus, tem o efeito de garantir resposta às orações. E oitavo, quando Jesus disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, a presença de Deus permanente na nossa vida até o fim. Que possamos desfrutar desta presença maravilhosa de Deus e servi-lo com alegria, temor, fé e gratidão. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.